Amados irmãos em Cristo, amigos, simpatizantes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor para vocês. Mais uma vez estamos aqui juntos para a nossa meditação bíblica. Antes, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. E assim você vai, como eu sempre digo, estar contribuindo aí para a propagação do Reino de Deus através da Palavra do Senhor. A meditação bíblica, aqui nesse momento, é baseada na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 2, onde o escritor diz assim: E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém. Na lição da escola dominical desse domingo, o assunto era referente ao altar do holocausto. Dentre as coisas que me chamou muita atenção em relação ao altar do holocausto, que era um objeto que ficava no tabernáculo, é que a Bíblia registra que quando o animal era colocado em cima do altar, ele era imolado, todo preparado, você vai ver que o sacerdote colocava fogo no animal, ele era oferecido a Deus. E tem um detalhe interessante, a Bíblia diz que do altar do holocausto, do sacrifício, saía um cheiro suave. Olha só, eu fiquei assim pensando, como que sai um cheiro suave de cima de um altar, onde tem um animal sendo consumido pelo fogo? Mas sabe o que a gente entende? Como que saía daí um cheiro suave e agradável? É porque as exigências eram cumpridas à risca pelo sacerdote. Por isso que Deus se agradava. Os irmãos lembram qual foi a exigência de Deus? Duas. Primeiro, o altar, você vai ver o escritor em Levítico capítulo 1 mostrando que a lenha era colocada em ordem. Então não era uma coisa mal organizada, tinha ordem. Em Levítico 1, a Bíblia diz que a lenha era arrumada. A segunda exigência de Deus é que o animal que ia ser sacrificado ali não podia ter defeitos, manchas na pele. Esse animal tinha que ser perfeito. A outra coisa, o animal não podia ter doença, tinha que ser um animal saudável. Até porque este animal que era imolado ali, queimado, oferecido em holocausto, apontava para Cristo, que também na Bíblia ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo se ofereceu também, como diz aqui a passagem que eu li em Efésios 5:2, Cristo se entregou no Calvário por mim, por você. Paulo diz aqui, como oferta e sacrifício suave. Que coisa interessante. Por que Deus se agradava do sacrifício lá, do holocausto? Porque era cumprido todas as exigências. E o texto diz que daquele sacrifício no altar saía um cheiro agradável, que significa, sabe o quê? Deus se agradava daquele sacrifício. Qual era a forma? Pelo cheiro. A declaração de Deus, ou a declaração aqui em Levítico capítulo 1, é que se levantava um cheiro agradável, e Deus gostava desse cheiro. Isso mostra que, como Cristo também aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 2, o escritor mostra que o sacrifício de Cristo também na cruz do Calvário atendeu todas as exigências. No Velho Testamento, o animal tinha que ser saudável, sem defeito algum. E
Cristo cumpriu todas essas exigências no Calvário. Ele era um cordeiro sem mancha, sem ruga, sem defeito e era saudável. E quando ele se ofereceu na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo aqui diz que o que Cristo fez foi como oferta e sacrifício agradável. Deus se agradou do sacrifício do seu Filho Jesus. Então, quando a gente se depara com 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 18, a ajuda financeira que Paulo recebeu da igreja de Tessalônica, você sabe como foi que ele definiu? Como oferta, em cheiro suave e agradável a Deus. No Salmo de número 141, e o versículo 2, o salmista Davi diz assim: suba a minha oração perante ti como incenso. Por que Davi fez esse pedido a Deus? Porque o incenso era uma substância queimada no altar do incenso, que quando era derramada era formado por onixa, gálbano e estoraque. Essas três substâncias juntas formavam este óleo que era colocado lá no altar do incenso. E na hora que queimava, a Bíblia diz que saía um cheiro agradável. Bendito seja o nome do Senhor. As nossas orações devem ser agradáveis diante do Senhor. A minha forma de ofertar, Deus tem que se agradar da nossa oferta. Como a gente oferece as coisas para Deus. Como a gente sacrifica e faz as coisas para o Senhor. Está escrito em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos agora sacerdotes, chamados para oferecermos sacrifícios espirituais. Que coisa interessante. No capítulo 2 e no versículo 10 de 1 Pedro, o apóstolo diz que nós somos agora sacerdócio real. Em Apocalipse 1 e 6 está escrito que Deus nos fez reis e sacerdotes. Isto quer dizer que hoje, aquilo que eu faço para Deus, a Bíblia chama de sacrifícios. Como em Hebreus capítulo 13, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Então o meu louvor, as minhas orações, as minhas ofertas, a minha adoração, Deus tem que se agradar. Quando eu me aproximar de Deus, Deus tem que sentir esse cheiro suave e agradável dos meus atos e das minhas ações. Então eu concluo pedindo a todos vocês, tudo que a gente for fazer para Deus, faça com o coração, faça com alegria, como diz alguém, faça acima da média, faça com todo prazer. Sabe por quê? Quando você oferece a Deus algo, Ele precisa sentir esse cheiro e Deus precisa se agradar. Eu concluo citando o caso de Noé. Olha, Noé, Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21, assim que Noé saiu da arca com a família, você sabe qual foi a sua primeira atitude? Oferecer a Deus sacrifício no altar. E sabe o que me chama a atenção, amigos? É que ainda não tinha Levítico, ainda não havia descrições e as exigências sobre como se oferecer sacrifício no altar. Mas Noé, após sair da arca, ele demonstra que já tinha essa noção de oferecer o que é bom e agradável para Deus, porque a Bíblia diz que ele colocou sobre o altar, sabe o que? Animais limpos e aves limpas. E sabe o que a Bíblia diz? Deus cheirou, está lá escrito, ó. Deus cheirou o suave cheiro, em outras palavras, ele se agradou do sacrifício de Noé. Então, que cada um de nós guardemos no coração, o nosso Deus, ele deve se agradar das nossas ações, dos nossos gestos e das nossas atitudes. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.